Fala aí pessoal, nesse vídeo eu vou demonstrar um projeto no qual estou trabalhando, que é a sincronização do PostgreSQL com Elasticsearch, aqui utilizando o DBzium Kafka. Então houve uma necessidade aqui de sincronizar esses dados do PostgreSQL com o Elasticsearch. E tem uma particularidade nele que seria excluir esses dados do PostgreSQL e permanecer apenas no Elasticsearch. Então essa minha configuração, esse meu projeto surgiu baseado nesse aqui, ao qual eu adaptei a minha realidade, né? Que seria essa opção de deletar os dados do PostgreSQL e permanecer no Elasticsearch. E acrescentei mais algumas coisas. No projeto acrescentei a documentação, como fazer essa configuração no PostgreSQL. Aqui esse exemplo, ele vai subir uns containers locais no caso, só para a gente fazer esses testes de configurações. Posteriormente a gente usaria um PostgreSQL externo, um Elasticsearch externo e por aí vai. Bom, antes de eu terminar de falar, eu vou começar a subir esse projeto. Vamos dar um Docker Compose aqui. Eu vou passar aqui pelas configurações básicas que eu fiz, que foi acrescentar essas partes de documentação, entre elas como fazer a configuração do PostgreSQL. É um pré-requisito aí para você utilizar ele externamente. Aqui nesse projeto, ele já está configurado para isso. Então, com o Dockerfile aqui, ele sobe o PostgreSQL e executa todas as configurações necessárias para habilitar a conexão com o DBzium, correto? Então aqui, a partir da versão 10, já existe um plugin nativo. O DBzium utiliza o PG Output do PostgreSQL para fazer essa replicação dos dados. Então seria necessário, seria a melhor opção utilizar uma versão do Postgre 10 ou posterior. E aí tem os manuais aqui de como fazer essas configurações, essas permissões e tudo mais. E tem a opção aqui de usar outros plugins também, que aí necessitaria de compilar esses plugins no servidor do PostgreSQL, beleza? O que mais que eu alterei foram algumas configurações relacionadas às versões também. No projeto que ali inicial, que tem uns 3 anos, se eu não me engano, tá usando a versão 1, ele já está na versão 1.6 no momento desse vídeo. Então eu tive que modificar algumas configurações, alguns parâmetros que alteraram para as versões mais novas, em detrimento da versão 1.0, né? E atualizei também a conexão do DBzium com o Elasticsearch, que hoje está na versão 11, certo? O que mais? Bom, acredito que os sistemas já subiram. Eu vou fazer a criação do conector do DBzium com o PostgreSQL, que seriam essas configurações aqui. Então aqui a gente declara qual o servidor SQL ou PostgreSQL que nós vamos nos conectar, a base. A gente tem a opção também de trazer apenas tabelas. Basta dar uma olhada na documentação oficial para definir essas opções separadamente. A questão do plugin, aqui a gente define qual plugin que a gente vai utilizar lá no PostgreSQL. Como é default o PG Output a partir da versão 10, a gente utiliza ele. O que mais? Basicamente isso, as portas e por aí vai. Então acredito que ele já esteja no ar, a gente vai fazer essa conexão, criar essa conexão aqui. Beleza, criei o conector, a gente consegue visualizar esse conector aqui com esse comando aqui, os comandos úteis. Este aqui, tá lá, conector criado.
nosso nome que a gente definiu lá no arquivo. Bom, eu acrescentei também aqui esse Kafka Drop, que serviria para a gente fazer visualizar os topics do Kafka que foram criados e também deletar se for necessário. Então aqui ele gerou os topics. A gente vai utilizar essas tabelas aqui para fazer sincronização com o Elasticsearch. E agora eu vou fazer essa sincronização criando os conectores do Elasticsearch, do DBzinho com o Elasticsearch. Vou utilizar esse script aqui só para executar a criação dos 3 topics, que seria user, posts e comments, certo? Eles já estão criados aqui no Kafka e agora eles vão ser replicados para o Elasticsearch, correto? Então cada um com sua particularidade aqui também no arquivo de configuração. A gente define aqui qual o servidor do Elasticsearch. Aqui eu adicionei algumas particularidades também, que foi a questão da rotação do index. Toda vez que a gente cria esse conector com o Elasticsearch, ele vai gerar um index lá. Então ele gera um index com o nome do tópico do Kafka, que aqui no caso seria user, do post e comment. Aí com esta opção aqui, ele vai gerar o index no Elasticsearch com a data que esse index foi gerado, certo? Então se houver uma mudança de dados no dia posterior, ele vai gerar um index com a data também do dia posterior. Então seguindo aqui nos exemplos, a gente vai criar um usuário e ver se ele vai ser replicado lá no Elasticsearch. Ou, antes disso, verificar se esses dados do Postgre já estão lá no Elasticsearch. Então aqui eu vou fazer um select nessa base, nessa tabela users, onde a gente tem 5 entradas lá. Então se a gente fizer a mesma pesquisa no Elasticsearch, esses dados têm que permanecer, tem que existir lá. Tá aí todas as 5 entradas. Eu acrescentei no meu projeto aqui também a utilização do Kibana, só para visualizar esses dados de forma mais fácil. Então a gente vai acessar o Kibana e criar um index partner do users 5601, beleza? E pelo Kibana a gente consegue visualizar esses index que a gente acabou de criar, que o Kafka acabou de criar, né? Aqui, Index Management, então tá lá, todos eles com ano, mês e dia. Então agora eu vou criar um Index Partner do Users, beleza. E agora eu vou vir aqui em Discover e visualizar esses dados. Estão aí, as 5 entradas dos usuários, são os respectivos e-mails. Então, voltando ao exemplo, a gente vai criar um novo usuário, inserir um novo dado no PostgreSQL e a gente espera que ele seja replicado diretamente lá no Elasticsearch. Vamos ver? Ok, vamos criar esse cara aqui com este e-mail. Beleza. Primeiro vamos ver se ele está no próprio Postgre. Está aqui com o e-mail Apple Gmail. Então vamos ver se ele replicou aqui, né? Certo, replicou aqui no Elasticsearch. Na configuração que eu fiz, a particularidade que eu estava falando de deletar,
que eu fiz? Eu deixei as opções Insert e Update habilitadas, removi apenas o Delete. Isso a gente declara aqui na conexão do DBzinho com o PostgreSQL. E aí, através dessa opção aqui, eu estou tirando a opção de deletar, correto? Então ele vai fazer só o Insert e o Update. Então vamos verificar se isso está sendo feito. Vou fazer um update agora nesse usuário, nesse dado que a gente acabou de inserir. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu me conectar lá novamente. Ok. Aqui no exemplo a gente troca esse e-mail de Apple, se eu não me engano, para Tesla. Beleza. Então agora a gente faz um select novamente. Trocou. E a gente visualiza se foi trocado. Ó. Está Apple. Vou dar um refresh aqui. Tem que trocar para Tesla. Perfeito. Funcionou. Então o que a gente vai fazer agora é o último exemplo, que seria deletar esse cara. E ele vai ter que permanecer no Elasticsearch. É isso que a gente quer. Deletar os dados no PostgreSQL e permanecer para consulta no Elasticsearch. Então deletado. Select aqui. Já não existe mais esse cara. Correto? Se a gente for lá no Elasticsearch, ele permanece. Beleza? Bom, galera, então é isso. Valeu. Espero que sirva para projetos futuros de vocês também. Que seja útil esse vídeo. Valeu!